Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje vamos mergulhar nos capítulos 35 em diante. Um trecho que muita gente passa rápido, achando que é só uma repetição de como construir o tabernáculo. Mas eu te garanto, aqui estão escondidos alguns dos segredos mais poderosos sobre prosperidade, propósito e a restauração de Deus na nossa vida. Pense comigo. O povo de Israel tinha acabado de cometer o pior erro da vida deles. Mas é aí que a graça de Deus nos surpreende. Em vez de abandonar o projeto, Deus o confirma. Isso já nos ensina algo profundo. O seu erro não tem o poder de cancelar o propósito de Deus para a sua vida. A desobediência pode atrasar, pode trazer consequências dolorosas, mas o plano original de Deus, baseado na graça, permanece de pé. Homens e mulheres de coração disposto começaram a trazer ouro, prata, bronze, tecidos finos, peles, madeira, especiarias. Eles trouxeram tanto, mas tanto, que Moisés teve que dar uma ordem para que parassem de trazer. Imagine isso. O suprimento foi maior do que a demanda. Isso quebra a mentalidade de escassez. No deserto da sua vida, Deus já proveu recursos que você nem imagina que tem. A prosperidade não vem da geografia, vem da obediência e de um coração generoso. Deus não só pediu os materiais, Ele capacitou os construtores. A Bíblia diz que Deus encheu Bezalel do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo o lavou. Preste atenção nisso. Habilidade para trabalhar com ouro, prata, madeira, tecidos, o seu talento profissional, a sua habilidade técnica, a sua criatividade no trabalho, não é algo secular. É um dom espiritual que Deus te deu para glorificá-lo. Bezalel não foi para uma faculdade de design no Egito. Ele foi capacitado por Deus no deserto. Deus pode pegar uma pessoa comum e transformá-la num especialista para cumprir o seu propósito. E mais, Deus deu a eles a habilidade de ensinar outros. Um líder capacitado por Deus não retém conhecimento. Ele multiplica, ele forma uma equipe. A Arca da Aliança, feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, a madeira, um material humilde, representa a humanidade de Jesus. O ouro, o metal mais precioso, representa a sua divindade. Jesus, 100% homem e 100% Deus, é a nossa arca, o lugar onde a lei de Deus e a graça se encontram. O propiciatório, a tampa da arca, era o lugar onde o sangue era aspergido. É uma imagem clara de Cristo, que nos cobre com seu sangue e nos protege da ira que merecíamos. E as vestes do sacerdote, o éfode, uma espécie de avental de linho fino, com fios de ouro, azul, púrpura e carmesim. Nas ombreiras, 2 pedras de ônix, gravados os nomes de 6 tribos de Israel. O sumo sacerdote carregava o povo de Israel sobre seus ombros. É uma figura de Jesus, nosso sumo sacerdote, que nos carrega em seus ombros fortes. Ele nunca se cansa de interceder por nós. No peitoral, chamado de peitoral do juízo, havia 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo. O sacerdote carregava o povo sobre o coração. Jesus não só nos carrega nos ombros com seu poder, mas nos leva em seu coração, com seu amor. Ele conhece você pelo nome. Ele te valoriza como uma joia rara e preciosa. Seu nome está gravado no coração de Deus. Dentro do peitoral ficavam o Urim e o Tumim, pedras usadas para consultar a vontade de Deus. Hoje, não precisamos mais de pedras. Temos algo infinitamente superior, o Espírito Santo, que habita em nós, e a Palavra de Deus. Finalmente, após todo o trabalho, a obra é concluída exatamente como Deus ordenou. Moisés inspeciona tudo, e vê que conforme o Senhor ordenara, assim o fizeram. E então, Moisés os abençoa. A obediência nos mínimos detalhes libera a bênção de Deus. Não tente fazer as coisas do seu jeito, achando que pode melhorar o plano de Deus. A maior sabedoria é obedecer. O tabernáculo é montado, e a nuvem da glória do Senhor, a Shequinah desce, e enche o santuário de tal maneira que nem Moisés conseguia entrar. A presença de Deus era palpável, visível, poderosa. Aquele povo que tinha traído a Deus, agora via a glória dele habitando no meio deles. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A jornada de Israel no deserto passou a ser guiada por essa nuvem. Quando a nuvem se movia, eles moviam. Quando ela parava, eles paravam. Eles aprenderam a viver na total dependência da presença de Deus. E essa é a lição final para nós. O seu sucesso, sua prosperidade, sua segurança não estão nos recursos que você acumulou, mas em seguir a nuvem da presença de Deus. Para onde Ele está te guiando hoje? Você está disposto a levantar acampamento e segui-lo, mesmo sem saber o destino final? O que começou em vergonha, terminou em glória. O ouro da idolatria se tornou ouro da adoração. O povo rebelde se tornou um povo construtor, generoso
e obediente. Essa transformação não aconteceu por força humana, mas pelo poder da graça de Deus, que restaura, capacita e habita no meio de nós. Eu quero te encorajar hoje. Talvez você se sinta como os israelitas após o bezerro de ouro, envergonhado, achando que seu erro desqualificou você para sempre. Deus é especialista em transformar nossos maiores fracassos em testemunhos de sua glória. Entregue a Ele o ouro da sua vida, seus talentos, seus recursos, e veja Ele construir algo muito maior do que você jamais sonhou. Que a glória do Senhor encha a sua vida, assim como encheu o tabernáculo. Aqui, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Deus não estava apenas restaurando uma aliança que foi quebrada. Ele estava fazendo algo muito maior, estabelecendo um padrão de glória, de riqueza e de abundância que o mundo nunca tinha visto antes. Era uma demonstração visível do seu poder e da sua provisão. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Essas palavras não têm nada a ver com vaidade ou exibicionismo. Elas falam sobre identidade, sobre autoridade e sobre a manifestação visível da prosperidade que vem diretamente de Deus. Era para que o povo olhasse para o sacerdote e visse não apenas um homem, mas um representante da glória do Rei do Universo. Vamos detalhar um pouco essas vestes para entender a dimensão disso. Primeiro, o éfode. A Bíblia descreve como uma obra-prima, fios de azul, púrpura, carmesim, todos entrelaçados com linho fino retorcido. Isso não era uma roupa comum, gente. Era um manto de riqueza tecida, onde cada fio, cada cor, representava a abundância do céu, tocando a terra, através da vida do sacerdote. E sobre os ombros do éfode, Deus mandou colocar 2 pedras de ônix. Em cada uma dessas pedras, deveriam ser gravados 6 nomes das tribos de Israel. Pense no simbolismo disso. Arão carregava literalmente o peso e a riqueza de toda uma nação sobre seus ombros. Não é sobre o peso do fardo, mas sobre a honra de carregar o valor do povo de Deus. Mas a verdadeira obra-prima, a joia da coroa, era o peitoral do juízo. Imagine uma peça cravejada com 12 pedras preciosas, cada uma fixada em engastes de ouro puro. A Bíblia lista as pedras: sardônia, topázio, carbúnculo, esmeralda, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, berilo, ônix e jaspe. Juntas, elas representavam não apenas as 12 tribos de Israel, mas a riqueza multifacetada e infinita da presença de Deus. Era um espetáculo de luz, cor e valor inestimável. E não parava por aí. Dentro do peitoral, guardados num bolso especial, estavam o Urim e o Tumim. Eram instrumentos de revelação divina, usados para consultar a vontade de Deus. Mas quando você une a riqueza, a abundância, com a sabedoria e a direção que vem de Deus, você tem um império espiritual invencível. Você tem o poder de tomar decisões que geram ainda mais bênçãos. E finalmente, na cabeça de Arão, sobre a sua mitra, havia uma lâmina de ouro puro, e nela, gravada como um selo, estavam as palavras: Santidade ao Senhor. Era para ser um canal de bênçãos, um testemunho vivo da santidade e da glória de Deus para toda uma geração. Portanto, as vestes sacerdotais não eram um luxo desnecessário ou um capricho divino. Elas eram uma declaração visual, uma profecia ambulante de que o nosso Deus não é um Deus de pobreza, de escassez ou de limitação. Ele os separa e os adorna, para que o mundo veja e reconheça a grandeza do Rei, a quem eles servem. Era preciso uma consagração, um processo intenso de 7 dias que transformaria homens comuns em portadores da presença divina, em canais da prosperidade do céu. Esse ritual não era apenas um evento histórico. Ele revela chaves poderosas para você acessar um novo nível de abundância em sua vida hoje. A consagração começava com um ato fundamental: a lavagem. Arão e seus filhos foram completamente lavados com água. Isso não era sobre higiene física, era sobre purificação espiritual. Deus estava declarando: você não pode carregar a prosperidade divina com as mãos sujas por erros do passado. Qual área da sua vida precisa ser lavada pela água da palavra hoje? Deus não veste seus escolhidos com trapos. Ele os veste de glória e honra. Entenda isso. Quando você se alinha com o propósito de Deus, Ele mesmo te veste com autoridade para prosperar. As vestes não eram apenas para a aparência. Elas eram uma declaração de identidade e função. Quem Deus te chamou para ser? Vista-se dessa identidade em fé. Veio o momento mais poderoso: a unção com azeite. E não era qualquer azeite. Era uma fórmula exclusiva, sagrada, proibida de ser replicada para uso comum. Uma mistura de mirra com canela aromática, cálamo e cássia. Tudo misturado em azeite puro de oliveira. O perfume daquela unção era tão valioso que seu custo superava o salário de um ano inteiro de trabalho. Isso nos ensina algo profundo. A unção de Deus sobre sua vida tem um valor incalculável.
Quando aquele azeite precioso tocou a cabeça de Arão, não foi apenas um ritual simbólico. O óleo escorria pela sua barba, descia pela gola de suas vestes, impregnava cada fibra do seu ser. Onde há unção genuína, a abundância se torna inevitável. Busque a unção de Deus sobre sua vida, sobre suas finanças, sobre seus projetos, mais do que qualquer outra coisa, porque é a unção que faz a diferença. Mas a consagração não estaria completa sem o sacrifício. Ela exigia sangue. Depois, um carneiro era oferecido como holocausto, uma entrega total a Deus. E por fim, o segundo carneiro, o carneiro da consagração. O sangue deste animal era aplicado em lugares específicos. Na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito de Arão e seus filhos. Orelhas consagradas para ouvir a voz de Deus e ignorar as vozes da dúvida e do medo. Mãos consagradas para fazer a sua obra com excelência e integridade. Pés consagrados para andar firmemente nos seus caminhos, sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E esse processo todo não foi feito uma única vez. Ele se repetiu durante 7 dias. 7 dias de lavagem, vestidura, unção e sacrifícios. 7 dias de adoração ininterrupta no altar. Deus estava estabelecendo um ciclo completo de santificação, preparando seus sacerdotes para operar em um nível de perfeição espiritual. A consagração não é um evento único, mas um estilo de vida contínuo de busca e entrega. E no meio de todo esse ritual, Deus fez uma promessa que ecoaria por todas as gerações. Ali virei aos filhos de Israel, e por minha glória serei santificado. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. O objetivo final da consagração, da unção e do sacrifício era preparar um lugar para a habitação de Deus. E aqui está a revelação final. A presença de Deus não é sinônimo de pobreza. A habitação divina é o portal da abundância eterna. Quando Deus habita em você e com você, Ele traz consigo todos os recursos do céu. Ele não vem de mãos vazias. O mesmo Deus que consagrou Arão quer te consagrar hoje. Ele quer te lavar, te vestir, te ungir e te encher com a sua presença. Ele quer fazer de você um canal da sua glória e da sua prosperidade neste mundo. A pergunta é: você está disposto a passar pelo processo? Você está disposto a se entregar totalmente no altar? Se a sua resposta for sim, prepare-se. A glória de Deus está prestes a se manifestar na sua vida de uma forma que você nunca imaginou. E preste atenção, porque cada detalhe não era apenas uma instrução de construção, era uma profunda lição sobre prosperidade espiritual. Primeiro, Deus detalha o altar do incenso. Ele era pequeno, feito de madeira de acácia e revestido de ouro puro. Sua posição era estratégica, bem em frente ao véu, o lugar onde a presença de Deus se manifestava. A ordem para Arão era clara: queimar incenso aromático ali todas as manhãs e todas as tardes. O incenso perpétuo, uma adoração contínua. Não é sobre um evento, é sobre um hábito. É a constância que constrói a confiança. A receita desse incenso era exclusiva, divina. Estoraque, onixa, gálbano e incenso puro, misturados com sal, temperados com a sabedoria do céu. E havia uma regra rígida. Era proibido copiar essa receita para uso pessoal. O que Deus estava nos ensinando com isso? De forma muito enfática. Ele estava dizendo: a minha presença não é um produto qualquer. A minha glória não está à venda no mercado da religiosidade. Ela só pode ser encontrada e experimentada através de um relacionamento genuíno, exclusivo e sincero com Ele. Não há atalhos. Em seguida temos o azeite da santa unção. Já falamos sobre seus ingredientes antes, mas agora Deus estabelece uma lei sobre ele. Não se fará outro semelhante. Quem fizer uma imitação será eliminado do povo. Isso pode soar severo à primeira vista, não é? Mas na verdade, é um ato de proteção. Por quê? Abundância sem santidade é um desastre esperando para acontecer. Deus está protegendo seus filhos de uma bênção que se torna maldição, de um sucesso que leva à ruína da alma. Então, Deus institui o resgate. Cada homem recenseado, com mais de 20 anos, deveria pagar meio ciclo de prata. E o detalhe mais importante é que o rico e o pobre pagavam exatamente o mesmo valor. Não importa sua conta bancária, seu status social ou suas conquistas. A base de toda prosperidade legítima e duradoura é reconhecer que fomos resgatados por um preço que não poderíamos pagar. Sua posição diante de Deus não é comprada com dinheiro, mas é assegurada pelo resgate. E o que acontecia com essa prata? Ela não ia para um cofre qualquer, era usada para o serviço do tabernáculo. O seu resgate se tornava um investimento direto no reino de Deus. A sua oferta se transformava na estrutura que abrigaria a presença de Deus para as futuras gerações. Essa é a economia do céu em ação. É um ciclo divino
onde dar não é perder, mas sim semear para receber multiplicado. Você entrega o que é seu, e Deus transforma isso em bênção para você e para muitos outros. Sua redenção pessoal financia a manifestação da glória de Deus na terra. Logo depois, vemos a bacia de bronze. Ela era usada para purificação, para que os sacerdotes se lavassem antes de ministrar. E de onde veio o material para fazê-la? Dos espelhos de bronze das mulheres que serviam à porta do tabernáculo. Pense no simbolismo disso. O objeto ligado à aparência, talvez até à vaidade, foi entregue e transformado em um instrumento de santidade e pureza. A aparência externa foi convertida em um meio para a purificação interna. A lição aqui é poderosa. Deus tem o poder de transformar qualquer coisa que você entrega a Ele. Entregue sua vaidade, e Ele te dá a santidade. Entregue suas habilidades, e Ele as usa para a sua glória. Nada que você consagra a Deus permanece o mesmo. Ele sempre eleva, purifica e multiplica. E por fim, após todas essas instruções detalhadas sobre construção, ofertas e rituais, Deus reafirma a importância do sábado. Ele o chama de sinal perpétuo entre ele e o povo de Israel. E a ordem é radical. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será santo, sábado de descanso consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado morrerá, porque a prosperidade sem descanso é, na verdade, uma forma de escravidão. Ao instituir o sábado, Deus estava estabelecendo um princípio fundamental do seu reino. A verdadeira abundância inclui tempo para simplesmente ser, não apenas para fazer. O sábado era um lembrete semanal poderoso que dizia: Eu sou o Senhor que te santifica. Sou eu quem te faz prosperar. Você trabalha por 6 dias, mas é a minha bênção que multiplica o fruto do seu trabalho. Portanto, descanse, descanse, e confie em mim. O descanso não é um sinal de preguiça, mas um ato de fé. Quem teria a capacidade de transformar instruções divinas em uma realidade que se pode tocar, ver e sentir? A resposta de Deus foi surpreendente e reveladora. Ele não simplesmente apontou para o céu e fez tudo aparecer. Ele escolheu pessoas. Deus apontou para um homem chamado Bezalel, da tribo de Judá. Ele disse: Eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento e de toda habilidade artística. Vamos parar um pouco aqui. Você consegue perceber a profundidade disso? Deus não se limitou a entregar um projeto detalhado. Ele foi além. Ele capacitou os construtores. Ele não apenas prometeu prosperidade, ele equipou o povo com tudo o que era necessário. A unção precedeu a construção. A capacitação veio antes da tarefa. Muitas vezes, olhamos para os nossos sonhos, para os projetos que Deus colocou em nosso coração e nos sentimos pequenos, incapazes. Dizemos: Senhor, como vou fazer isso? Não tenho os recursos, não tenho o conhecimento, não tenho a habilidade. A história de Bezalel é a resposta de Deus para essa dúvida. Se o sonho vem dele, a capacitação também vem. Ele não te chama para uma batalha sem te entregar as armas. Ele não te dá uma visão sem te dar a provisão. E essa provisão muitas vezes já está dentro de você, esperando para ser ativada pelo Espírito Santo. Bezalel era um mestre em trabalhar com ouro, prata e bronze. Aholiabe era um especialista em tecidos, bordados e entalhes. Juntos, eles formavam uma equipe imbatível, complementar. Isso nos ensina outra lição poderosa sobre a prosperidade do reino. Ela é construída em comunidade. Deus não unge apenas indivíduos isolados. Ele conecta pessoas. A sua habilidade, somada à habilidade do seu irmão, cria algo muito maior do que vocês poderiam fazer sozinhos. Quem são os Aholiabes na sua vida, que juntos podem construir coisas extraordinárias para a glória de Deus? Não despreze as conexões divinas. Se Deus colocou em seu coração os sonhos de abundância, de crescimento, de impacto, pode ter certeza, Ele já depositou as habilidades necessárias em suas mãos. A sua prosperidade não é um evento passivo, que depende apenas de um milagre que cai do céu. É sobre você reconhecer os dons que Deus te deu, sua inteligência, sua criatividade, sua força de trabalho, sua capacidade de se conectar com pessoas e consagrá-los ao Senhor, permitindo que o Espírito Santo os potencialize. Pergunte a si mesmo hoje: quais são os talentos que Deus me deu? Como posso usá-los para construir o tabernáculo moderno, que é a manifestação do reino de Deus aqui na terra? Deus não parou em Bezalel e Aholiabe. O texto diz que ele colocou sabedoria no coração de todos os que eram sábios de coração. Isso não foi um ato isolado para 2 super-heróis da fé. Deus estava despertando uma geração inteira, capacitando cada pessoa habilidosa para contribuir com o projeto. Havia artesãos, carpinteiros, tecelões, joalheiros, todos unidos, todos ungidos, todos trabalhando com um só propósito. Quando ele decide manifestar sua glória,
Ele não escolhe apenas uma estrela solitária. Ele levanta uma constelação. Ele acende uma geração inteira. Quando Deus decide liberar prosperidade sobre o seu povo, Ele não abençoa apenas um indivíduo para que ele se torne rico e isolado. Ele levanta um povo próspero, generoso e habilidoso, que se torna um testemunho vivo do seu poder e da sua bondade para as nações ao redor. A prosperidade que Deus tem para você não é apenas para você. É para que você seja um canal de bênçãos. É para que você, junto com seus irmãos, construa algo que glorifique o nome do Senhor e sirva de abrigo para muitos. O que Deus está construindo através da sua vida hoje? E quem Ele está chamando para construir junto com você? Peça a Ele que ative os dons que estão em você. Peça a Ele que conecte você às pessoas certas. E prepare-se para ser parte de um movimento de construção, de prosperidade e de glória que irá impactar toda a sua geração. A resposta estava sendo escrita em cada peça de ouro batido, em cada fio de púrpura tecido, em cada pedra preciosa incrustada. Sim, eles conseguiriam, não por força própria, mas por capacitação divina. O mesmo ouro que foi usado para o ídolo, agora, revestia o santuário. As mesmas mãos que moldaram a rebelião agora, teciam a santidade. O mesmo povo que dançou ao redor do bezerro, agora adorava diante do altar. Isso é redenção. Isso é restauração. Isso é o que Deus faz quando você volta para Ele. Transforma seu passado em plataforma, sua vergonha em glória, sua escassez em abundância transbordante. E hoje, milênios depois, a mensagem continua viva. Deus ainda veste seus servos com autoridade, ainda unge com azeite de prosperidade, ainda capacita com sabedoria sobrenatural, ainda transforma desertos em palácios de glória. As vestes sacerdotais não eram apenas para Arão. Era um protótipo do que Deus quer fazer com cada filho seu: te vestir com dignidade, te coroar com favor, te encher com abundância que transborda para abençoar gerações. E no próximo episódio você vai descobrir como Deus reage quando seu povo troca sua glória por ídolos. E como mesmo na maior traição, Ele fez a restauração. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir sobre o projeto divino de abundância para suas vidas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Estamos construindo uma comunidade que não se contenta com migalhas, mas busca a plenitude do que Deus preparou. E nos comentários, me conta, qual parte deste episódio mais impactou você? Foram as vestes sacerdotais, a unção com azeite, o altar de incenso ou a capacitação de Bezalel? Quero saber sua revelação. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um recomeço, que precisa entender que Deus transforma crises em oportunidades de glória multiplicada. Lembre-se, você não é definido por seus fracassos passados. Você é capacitado por um Deus que transforma, restaura e prospera. Ele está te vestindo com autoridade, está te ungindo com abundância, está te capacitando para construir o impossível. Que a prosperidade do Senhor seja sobre você, e que você seja canal de bênçãos para a sua geração. Shalom!